Esteatose ou lipidose hepática é quando se tem uma doença hepática gordurosa. Quando se tem gordura no fígado, o fígado fica gorduroso. A esteatose hepática é uma condição cada dia mais comum, infelizmente, em hospitais e em clínicas veterinárias. A lipidose hepática é quando há um desequilíbrio no metabolismo de felinos, que são os gatos, e cachorros também. Em jejum prolongado, quando eles estão em jejum prolongado, ou quando estão em sobrepeso, muita gordura, ou sob estresse. O excesso de gordura, excesso lipídico, uma alta taxa de triglicerídeos, que são os lipídios mais abundantes, essa alta taxa de gordura no fígado favorece o aparecimento da lipidose hepática. A chegada dessas gorduras ao fígado, como são muitas, o fígado ele não vai conseguir trabalhar normalmente. Isso vai evoluir para uma insuficiência hepática. O fígado se torna insuficiente e incapaz, ele não consegue trabalhar de forma adequada. E essa insuficiência hepática, ela pode ser ou aguda ou crônica. E por outro lado, a diminuição das funções do metabolismo. Funções metabólicas como anormalidades nutricionais, diminuição das funções hormonais podem levar a uma esteatose. Uma lesão hepática hipóxica também favorece a doença, que é uma lesão no fígado causado por uma insuficiência ou redução do oxigênio no fígado, o que vai ocasionar em um mau funcionamento desse órgão. Então fica comigo, que hoje eu vou explicar para vocês sobre a esteatose ou lipidose hepática, as suas causas, sinais clínicos, diagnóstico e o tratamento. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, um canal que fala sobre o contexto veterinário, sobre as matérias da Faculdade de Medicina Veterinária, dando mais importância aqui sobre os casos clínicos mais repetidos, mais vistos em clínicas e também em hospitais veterinários. Hoje eu vou falar sobre a lipidose, que é uma das hepatopatias mais comuns nos gatos. É uma das doenças do fígado mais comum em felinos. É o chamado síndrome do fígado gordo felino. E ela está associada a várias alterações, principalmente de origem hepática e extrahepática, pós-hepática. Um exemplo. Por exemplo, pelos processos obstrutivos, os entupimentos das vias biliares. As vias biliares são ductos que vão transportar a bile até a vesícula biliar e de lá, ela se direciona para o intestino delgado. Então, há uma interrupção ou uma diminuição desse fluxo biliar, do fluxo da bile. E é aqui que entra um quadro chamado colestase. Como eu já havia falado, a colestase é quando se tem uma obstrução do fluxo da bile. A bile, que é uma secreção produzida lá no fígado, e de lá, através dessas vias biliares, ela chega na vesícula biliar. E de lá, ela se direciona para o intestino delgado. Então, esse caminho que a bile percorre acaba sendo obstruído em algum local. E isso dificulta a passagem da viagem da bile e assim se vê um quadro de colestase. E a colestase pode ser uma das causas da síndrome do felino gordo. Tem outras alterações também, como insuficiência hepática intensa, colangiohepatite, que é a inflamação dos ductos biliares e do parênquima hepático. Lembrando aqui que o parênquima hepático ele é constituído por hepatócitos, que são várias células, que são as células do fígado. Agora, continuando aqui, alterações como inflamações biliares, diabetes mellitus. Então, todas essas alterações podem levar à síndrome do felino gordo. Mas, na maioria das vezes, ela se encontra na forma idiopática. O que quer dizer isso? O animal ele apresenta o fígado gorduroso sem uma causa relativamente associada
A gente não sabe qual é a causa, não se sabe a causa. Para você ter uma ideia, aqui a gente vê a imagem de um fígado sadio, saudável, que trabalha de forma correta, de forma adequada. Agora, aqui a gente vê um fígado gorduroso, que tem dificuldade em trabalhar de forma correta, de forma adequada. Esse fígado, o parênquima dele, que tem vários hepatócitos, está sendo invadido por gordura, lipídios, pelos triacilglicerídeos. E se vê uma coloração diferente por causa do acúmulo de gordura hepático, gordura no fígado. Os gatos, eles são os mais suscetíveis à lipidose do que o cachorro. E existem várias razões para que os felinos eles sejam mais suscetíveis à lipidose do que os cães. A primeira delas é a mais importante, ao meu ver, que é a junção que eles têm do ducto biliar com o ducto pancreático. Observem no do cão, né, no do cachorro. Olha só, o ducto biliar ele vem da vesícula biliar e drena a bile para o duodeno. O ducto pancreático ele vem do pâncreas e drena as enzimas pancreáticas, amilase, lipase, tripsina para o duodeno, ou seja, são dois ductos, dois tubos, dois condutos separados entre si e terminam no duodeno canino. Lembrando que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. No caso do cão, cada órgão tem o seu próprio ducto, o que já é diferente do caso do gato. É que ele tem uma anastomose do ducto biliar e do ducto pancreático. Ou seja, esses dois ductos acabam se conectando. Então há uma comunicação entre os dois ductos, os dois tubos, os dois condutos. No caso dos gatos, se há alguma alteração biliar, essa bile alterada vem da vesícula biliar, que provavelmente também está alterada, né? E vai acabar afetando o pâncreas também. E isso acontece porque o ducto biliar e o ducto pancreático eles ficam unidos, conectados nos felinos. E se a bile está alterada, vai acabar afetando também o pâncreas, já que o ducto pancreático, que está unido, né, com o ducto biliar, parte, né, ele sai do pâncreas. E se tem uma alteração pancreática, isso vai acabar afetando a bile. E como a bile vem da vesícula biliar, vai alterar também a vesícula biliar. E dessa forma tem maior probabilidade de ter maiores alterações no fígado. Então que fique bem claro, se há alguma alteração, algum problema, ou seja na vesícula biliar ou no pâncreas, ambos serão afetados, porque o ducto biliar e o ducto pancreático dos gatos, eles são conectados em certa altura, em certo ponto. Além disso, os felinos ele têm uma exigência proteica maior do que os cães. Os gatos, quando estão doentes, né, os gatos doentes que ficam anoréxicos, não comem praticamente nada, né? Esse quadro clínico faz com que os níveis proteicos do organismo do felino fiquem baixos, bem baixos, né? Abaixo do normal. E como o organismo do gato usa a proteína para produzir energia, o animal ele vai ficando sem energia, fica letárgico, ele fica sem energia para nada. E por causa disso, a gordura ela é mobilizada, ela é movimentada para o fígado, fazendo com que ele esteja repleto de triacilglicerídeos. E isso vai ajudar no surgimento da lipidose felina. Os cães eles precisam de proteínas, mas não de tantas proteínas como os gatos. A enzima glicuroniltransferase é deficiente nos felinos. A enzima glicuroniltransferase ela é responsável pela metabolização de fármacos, de medicamentos, e os gatos eles têm deficiência da produção dessa enzima. Não é que eles não produzem, eles produzem sim, mas eles produzem com deficiência. Por isso que tem vários medicamentos que se evitam dar para os gatos, porque eles têm dificuldade em metabolizar, em biotransformar esse medicamento, por conta da deficiência dessa enzima, da enzima glicuroniltransferase. Além disso, tem-se a incapacidade dos gatos de sintetizar arginina, que é um aminoácido. A arginina ela participa do ciclo da ureia. A ureia é produzida no fígado e quando não se tem arginina,
tem-se a dificuldade na produção de ureia, e isso afeta diretamente o fígado. E todos esses fatores fazem com que o felino tenha maior predisposição a ter lipidose felina. Anastomose do ducto biliar e ducto pancreático, maior exigência proteica, deficiência da enzima glicuroniltransferase e a incapacidade de sintetizar o aminoácido arginina. Essa figura, ela mostra o caminho de um fígado que adoece, a evolução. Primeiro, a gente vê um fígado saudável, normal, que devido a certas alterações muda a sua situação de saudável para esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Então aqui o fígado ele está com gordura. O fígado em esteatose hepática ele consegue reverter o quadro e ele consegue voltar a ser um fígado saudável, que é o primeiro aqui do quadro que vocês estão vendo. Agora, caso o fígado com esteatose hepática piorar, ele entra em um quadro de esteatohepatite, que é o fígado inflamado por causa da gordura. E ele consegue reverter para o quadro anterior, que é a esteatose hepática. E essa, por sua vez, consegue reverter para um fígado saudável. Caso o fígado com esteatohepatite piorar, ele vai acabar cronificando para uma insuficiência hepática crônica, como por exemplo a cirrose hepática. E nesse quadro clínico, infelizmente, o fígado ele não consegue reverter a situação. Então, a cirrose hepática, ela é irreversível. E eu fiz um vídeo sobre insuficiência hepática crônica, como a cirrose hepática, né? Então, eu vou deixar o link aqui em cima e também eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, é legal que você assista também esse vídeo, tá? Um animal com esteatose, lipidose felina, ele vai apresentar prostração, ele só fica deitado, ele se sente fraco, mole, perda de peso e anorexia, come muito pouco ou não come praticamente nada. Se vê então alta taxa de desidratação por conta da anorexia. Se vê icterícia hepatocelular, que é problema no próprio fígado. E pode-se ver a orelha do animal alaranjada, se vê o olho do animal ictérico, as mucosas amareladas alaranjadas. E também se vê os pelos eriçados, que são os pelos arrepiados. Agora, em relação ao diagnóstico. Normalmente se pede os exames de colestase, FA e GGT. FA é a fosfatase alcalina e GGT é gama-glutamil transapeptidase. A GGT é mais importante no gato do que a FA. A ALT, alanina aminotransferase, é a que vai dizer se há alguma lesão hepática. Observe o ALT no gato, algumas vezes se vê algumas alterações. E isso faz a gente pensar que não tem lesão hepática, mas a verdade é que tem sim. Tem a lesão no fígado. A ALT, depois de 15 dias de execução, ela estabiliza. Então, muitas vezes, o resultado do ALT, se não for pego na fase aguda da doença, ela acaba mascarando a lesão hepática. Então, para a gente confirmar que o animal ele tem uma lesão hepática, a gente vai fazer o exame da bilirrubina. Através da análise de bilirrubina, então se observa que na grande maioria dos casos a bilirrubina ela está aumentada e isso mostra uma alteração no fígado. Então não podemos apenas focar no ALT, GGT, FA, não. Porque o que realmente vai nos dizer da função do fígado é a bilirrubina livre, bilirrubina conjugada, proteínas. Isso é o que vai me dizer se o fígado ele está ou não está funcionando adequadamente. Além dos bioquímicos, tem também um ultrassom que vai mostrar um fígado menor, um fígado compacto, denso, um fígado com aspecto gorduroso. E tudo isto é demonstrado no ultrassom. Então, o ultrassom ajuda a sugerir a lipidose. E se coletar material de biópsia e fazer estudo histopatológico, vai se ver vacúolos de gordura, que são esses vacúolos brancos, que tem aqui na figura, são vacúolos de gordura
que são indicativos de uma esteatose. Em relação ao tratamento, se faz tratamento sintomático, tratamento suporte dos felinos. Ou seja, tem que cuidar dos sintomas clínicos que o felino apresenta. Se faz uso de fluidoterapia, eletrólitos. Se o animal ele não estiver com encefalopatia hepática, que é uma manifestação clínica, onde as toxinas elas são direcionadas para o cérebro. Então, se esse animal ele não apresentar encefalopatia hepática, deve ser agregada muitas proteínas a ele. É muito importante que o gato volte a comer, porque o jejum prolongado vai piorar ainda mais a lipidose. Então, se estimula a alimentação com orexígenos, que são medicamentos que têm a função de estimular o apetite. Os benzodiazepínicos em doses baixas, o diazepam, o oxazepam e a ciproheptadina também auxilia no aumento do estímulo do apetite. Se o felino estiver vomitando, tem que usar antieméticos, que os antieméticos eles são importantes para cessar o vômito. É importante também suplementar com taurina, arginina, que é um aminoácido que o animal não produz, e ela auxilia a melhorar a capacidade do fígado. Tem que suplementar com metionina, lisina, carnitina, vitamina E, vitamina C e os hepatoprotetores como silimarina e assami. A silimarina é que vai estabilizar a membrana dos hepatócitos e melhorar o fluxo da vesícula, o fluxo biliar. E a assami também, que é um estabilizador de membrana. Na dieta, a gente faz uma alimentação para hepatopatas. E caso o animal não conseguir alimentar por livre vontade, deve ser feita uma sondagem nasoesofágica e fazer a alimentação por essa sonda. E animais que não permitem esse tipo de abordagem, se faz uma sondagem esofágica direta. Perfura o esôfago, coloca a sonda e aí faz uma alimentação enteral diretamente pela sonda. Mas é muito importante que o gato volte a se alimentar para que não continue o ciclo da esteatose. Agora me conta, você já chegou a presenciar uma lipidose felina lá no seu estádio? Então escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Até o próximo vídeo. Tchau!